Tudo o que você diz está claro para mim. Mas quando algum problema físico ou mental acontece, minha mente se torna amarga e sombria, ou busca alívio freneticamente. Que importância tem isso? É a mente que é amarga e inquieta, não você. Veja, coisas de todos os tipos acontecem nesta sala. Sou eu quem as faço acontecer? Elas apenas acontecem. Com você é a mesma coisa. A trama do destino se desenrola e atualiza o inevitável. Você não pode mudar o curso dos acontecimentos, mas você pode mudar sua atitude. E o que realmente importa é a atitude, e não o fato nu e cru. O mundo é a morada dos desejos e dos medos. Nele não se pode encontrar paz. Para ter paz, você tem que ir além do mundo. A causa primordial do mundo é o amor próprio. Isso porque buscamos prazer e evitamos a dor. Substitua o amor próprio pelo amor ao ser, e o quadro muda inteiramente. Brahman, o Criador, é a soma total de todos os desejos. O mundo é o instrumento da realização desses desejos. As almas tomam qualquer prazer que elas desejem e pagam por ele com lágrimas. O tempo acerta todas as contas. A lei do equilíbrio reina suprema. Para ser um super-homem, é preciso antes ser homem. A condição humana é fruto de incontáveis experiências. Os desejos levam à experiência. Assim, a seu próprio tempo e em seu próprio nível, o desejo é certo. Tudo isso é verdade, de certo modo. Mas chega o dia em que você já coletou o suficiente e tem que começar a construir. Então, discriminar e descartar Viveka e Vairagya é absolutamente necessário. Tudo tem que ser cuidadosamente examinado e o desnecessário deve ser destruído sem piedade. Acredite, a destruição nunca é demais, pois na realidade nada tem valor. Seja apaixonadamente desapaixonado. Isso é tudo. Alguns Mahatmas, ou seres iluminados, afirmam que o mundo não é um acidente nem um jogo de Deus, mas sim o resultado e a expressão de um poderoso plano de trabalho que visa o despertar e desenvolver a consciência em todo o universo. Para eles, o mundo é bom e serve a um propósito. A diferença com relação ao seu ensinamento é que você insiste em que o mundo é mau e deve ser rejeitado. Eles dizem que a repulsa pelo mundo é um estágio passageiro, necessário mas provisório, que logo é substituído por um amor que tudo abarca e pela firme vontade de trabalhar em uníssono com Deus. Tudo que você diz está certo quanto ao caminho que leva para fora. Para o caminho de volta, anular a si próprio é necessário. Eu me coloco onde nada existe, onde as palavras não alcançam, e tampouco os pensamentos. Para a mente, tudo é escuridão e silêncio. Então, a consciência começa a despertar e acorda a mente, que projeta o mundo, construído a partir da memória e da imaginação. Uma vez surgido o mundo, tudo o que você diz talvez seja verdade. É da natureza da mente imaginar objetivos, esforçar-se por alcançá-los, buscar meios e maneiras, exibir visão, energia e coragem. Esses são atributos divinos, e eu não os nego. Mas eu me coloco onde não há diferenças, onde as coisas não existem, e tampouco as mentes que as criaram. Lá eu estou em casa. O que quer que aconteça, em nada me afeta. As coisas agem sobre as coisas, isso é tudo. Livre de recordações e de expectativas, sou frescor, inocência e integridade.
A mente é o grande trabalhador e precisa de repouso. Nada precisando, de nada tenho medo. De quem eu teria medo? Não há separação. Nós não somos eus separados. Há apenas um único ser, a realidade suprema, na qual o pessoal e o impessoal são um só. Tudo o que quero é poder ajudar o mundo. Quem disse que você não pode ajudar? Você tem uma ideia preconcebida do que ajudar significa e do que é necessário para tal, e se tornou prisioneiro de um conflito entre o que você deveria e o que você pode fazer, entre necessidade e capacidade. Por que fazemos isso? Sua mente projeta uma estrutura e você se identifica com ela. É da natureza do desejo fazer com que a mente crie um mundo onde ele possa ser satisfeito. Se até mesmo um pequeno desejo pode dar início a uma longa série de ações, o que dizer de um forte desejo? O desejo pode produzir um universo. Seus poderes são milagrosos. Da mesma forma que um pequeno palito de fósforo pode atear fogo a uma imensa floresta, um desejo acende os fogos da manifestação. O desejo pode ser nobre ou inóbil. O espaço é neutro. Podemos preenchê-lo com o que quisermos. Você deve ter muito cuidado com o que deseja. E quantas pessoas a quem você quer ajudar, elas estão em seus respectivos mundos, devido a seus desejos. Não há como ajudá-las, senão através desses mesmos desejos. Tudo o que você pode fazer é ensiná-las a ter os desejos certos, para que elas possam se elevar acima deles e se libertar da compulsão de criar e recriar mundos de desejos, moradas de dor e de prazer. Dia virá em que o espetáculo terminará, o homem terá que morrer e o universo terá que chegar ao fim. Da mesma forma, como um homem adormecido se esquece de tudo e acorda para outro dia, ou morre e acorda em outra vida, assim também os mundos de desejo e medo se dissolvem e desaparecem. Mas a testemunha universal, o Ser Supremo, nunca dorme e nunca morre. Eternamente o grande coração bate, e a cada batida surge um novo universo. Ele é consciente? Ele está além de tudo o que a mente possa conceber. Ele está além do ser e do não ser. Ele é o sim e o não para tudo, além e dentro, criando e destruindo. Inimaginavelmente real. A vida precisa de um corpo para se expressar? O corpo quer viver. Não é a vida que precisa de um corpo. É o corpo que precisa da vida. A vida o faz deliberadamente? O amor age deliberadamente? Sim e não. A vida é amor e o amor é vida. O que mantém o corpo coeso, senão o amor? O que é o desejo, senão o amor por si mesmo? O que é o medo, senão o impulso de se proteger? E o que é o conhecimento, senão o amor pela verdade? Os meios e as formas podem estar errados, mas a motivação básica é sempre o amor. Amor pelo eu e pelo meu. O eu e o meu podem ser pequenos, ou podem explodir e abarcar o universo. Mas o amor permanece. A repetição do nome de Deus é muito comum na Índia. Isso tem algum valor? Quando se sabe o nome de uma coisa ou de uma pessoa, pode-se encontrá-la com facilidade. Chamando Deus pelo seu nome, você o faz vir até você. Em que forma ele vem?
segundo suas expectativas. Se acontecer de você ter má sorte e uma alma santa lhe der um mantra para trazer boa sorte, e você o repetir com fé e devoção, sua má sorte fatalmente chegará ao fim. A fé constante é mais forte que o destino. O destino é o resultado de causas, a maioria delas acidentais, sendo, portanto, uma trama frouxa. A confiança e a esperança o vencem com facilidade. Quando um mantra é cantado, o que acontece exatamente? O som de um mantra cria uma forma que dará corpo ao ser. O ser pode assumir qualquer forma e operar através dela. Afinal de contas, o ser se exprime através de ações. E o mantra, basicamente, é energia em ação. Ele age sobre você e age sobre seu ambiente. O mantra é tradicional. Tem que ser assim? Desde tempos imemoriais, um elo foi criado entre certas palavras e as energias correspondentes, e isso recebeu o reforço de incontáveis repetições. É como uma estrada sobre a qual se caminha. É um caminho fácil, basta ter fé. Você confia que a estrada vai levá-lo ao seu destino. Na Europa, não há a tradição do mantra, a não ser em algumas ordens contemplativas. De que serve um mantra a um jovem ocidental moderno? Não serve para nada, a não ser que ele se sinta muito atraído. Para ele, o procedimento correto é fixar-se no pensamento de que ele é a base de todo conhecimento, a consciência suprema, perene e imutável de tudo que acontece aos sentidos e à mente. Se ele, sempre consciente e alerta, mantiver isso em mente o tempo todo, é fatal que ele acabe por romper os limites da não consciência e por emergir na pura vida, na pura luz e no puro amor. A ideia "eu sou apenas a testemunha" irá purificar o corpo e a mente e abrir os olhos da sabedoria. Então, o homem irá além de toda ilusão e seu coração se libertará dos desejos. Da mesma forma como o gelo se transforma em água, a água em vapor, e o vapor se dissolve no ar e desaparece no espaço, o corpo se dissolve em consciência pura, e em seguida em puro ser, que está além de toda existência e não existência. O homem realizado come, bebe e dorme. O que o faz agir assim? O mesmo poder que move o universo também o move. Todos são movidos pelo mesmo poder. Qual é a diferença? Apenas uma. O homem realizado sabe o que os outros apenas ouvem, mas não experienciam. Intelectualmente, eles podem até estar convencidos, mas na prática eles revelam seu aprisionamento. Ao passo que o homem realizado está sempre certo. Todos dizem eu sou. O homem realizado também diz eu sou. Qual é a diferença? A diferença está no sentido atribuído às palavras eu sou. No homem realizado, a experiência eu sou o mundo é meu, é supremamente válida. Ele pensa, sente e age integralmente em uníssono com tudo que vive. É possível que ele nem ao menos conheça a teoria e a prática da autorrealização, e tenha nascido e sido criado livre de ideias religiosas e metafísicas. Mas não haverá a menor falha em seu entendimento
e em sua compaixão. Suponhamos que eu cruze com um mendigo nu e faminto e pergunte a ele: quem é você? E ele me responda: eu sou o Ser Supremo. Bem, digo eu, já que você é o Ser Supremo, mude seu estado atual. O que ele fará? Ele perguntará a você: que estado? O que há para ser mudado? O que há de errado comigo? E por que ele responderia assim? Porque ele já não é mais prisioneiro das aparências. Ele não se identifica mais com o nome e forma. Ele usa a memória, mas a memória não consegue usá-lo. Todo conhecimento não se baseia na memória? O conhecimento inferior, sim. O conhecimento superior, o conhecimento da realidade, é inerente à natureza humana. Eu poderia dizer que não sou aquilo de que tenho consciência, nem a própria consciência? Enquanto você for um buscador, é melhor ficar com a ideia de que você é a consciência pura, livre de qualquer conteúdo. Ir além da consciência é o estado supremo. O desejo de realização se origina na consciência ou além dela? Na consciência, é claro, todo desejo nasce da memória e situa-se dentro do âmbito da consciência. O que está além não precisa buscar. O próprio desejo de ir além da consciência ainda está na consciência. Há algum vestígio ou marca do além na consciência? Não, não pode haver. Então, qual é o vínculo entre os dois? Como encontrar uma passagem entre dois estados que nada têm em comum? A consciência pura não seria o elo entre os dois? Até mesmo a consciência pura é uma forma de consciência. Então, o que está além? O vazio? Também o vazio se refere à consciência. Pleno e vazio são termos relativos. O real está realmente além. Além não apenas da relação com a consciência, mas de relações de qualquer tipo. A dificuldade está na palavra estado. O real não é um estado de algo mais. Não é um estado da mente, da consciência ou da psique. Nem algo que tenha um começo e um fim, ser e não ser. Todos os opostos estão contidos nele, mas ele não é o jogo dos opostos. É preciso que você não o veja como sendo o fim de uma transição. Ele é o que é, depois de a consciência, como tal, não mais existir. As palavras eu sou um homem ou eu sou Deus não têm sentido. Apenas no silêncio e na escuridão ele pode ser ouvido e visto. Em outra ocasião, Nisargadatta falou: Vocês todos estão encharcados, pois chove forte. No meu mundo sempre faz um bom tempo. Não há dia nem noite, nem frio nem calor. Lá nenhuma preocupação me atormenta, e tampouco há arrependimento. Minha mente é livre de pensamentos, pois não há desejos dos quais me tornar escravo. Existem dois mundos? Seu mundo é passageiro, mutável. Meu mundo é perfeito, imutável. Digam vocês o que disserem sobre seu mundo. Eu ouvirei atentamente, até mesmo com interesse. Mas nem por um momento esquecerei que seu mundo não é e que vocês estão sonhando.
Se você acredita em Deus, trabalhe com Ele. Se você não acredita, torne-se um Deus. Ou veja o mundo como uma peça de teatro, ou trabalhe com toda a sua energia. Ou ambos.